Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite, ela está em João, capítulo 3, versículos 1 até o 21. João 3, do 1 ao 21. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículos 1 até o 21. Veja o que diz a palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, normalmente, quando eu ensino as Sagradas Escrituras, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Bíblia, né? Dependendo como está as nossas emoções, eu faço uma oração. A gente faz uma oração após a leitura. Amém? Creio, ou até mesmo, é bom que se cante um louvor, né? Para acalmar, muitas vezes, os ânimos, né? Você está naquela expectativa de que tem que explicar tudo, detalhe por detalhe, mas muitas vezes a mensagem final que vai estar ali pronta para chegar até a igreja, ela em si já está praticamente contada, né, irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que hoje nós não vamos fazer oração após a leitura. E também não vamos precisar de cantar louvor algum. Amém? Porque essas histórias bíblicas, elas são muito conhecidas. Nós aprendemos elas desde criança, desde cedo, que o irmão, né, ouve falar dessas histórias bíblicas, desses trechos bíblicos, não é? Quem aqui já ouviu falar em Jesus? Creio eu que não só eu, mas muitos que se encontram aqui presentes, estão aqui presentes, já ouviram falar de Jesus Cristo. Amém? Agora, surge uma outra dúvida. Quem aqui já ouviu falar em Nicodemos? Bem, irmãos, eu confesso para os irmãos que, mesmo sendo membro da igreja, mesmo sendo eu diria assim, um fiel leitor da Bíblia, né? Principalmente do Novo Testamento, eu já ouvi falar em Nicodemos, mas porém ele é um personagem que não está em toda a Bíblia. Ele não influencia todo até mesmo o testamento, né? O testemunho que está ali. Então, nós vamos aqui aprender uma história nova. Amém? A Bíblia também tem isso, ela é cheia de altos e baixos, elas têm as suas dinâmicas, não é? Vamos nos familiarizar. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou sendo bem didático, irmãos, para que nós possamos entender a leitura, a mensagem da forma certa e que a informação seja traduzida de forma que o irmão
compreenda e que aquilo ali possa preencher o seu coração. O irmão Miqueias, como profissional liberal, ele também tenta trazer um pouco, em alguns casos é prejudicial, em outros não, trazer um pouco de algumas técnicas que são utilizadas no mercado de trabalho lá fora para o ensino da própria Bíblia. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ela precisa de alguns auxílios para os irmãos poderem aplicar, né, a lição que está sendo dada aqui, nessa passagem bíblica, juntamente com a tua realidade, com a tua vida. Porque o que esses personagens viveram lá no passado, lá onde foi o berço do cristianismo, né, no Oriente Médio, Jesus, Nicodemos, né, esses acontecimentos estão acontecendo hoje aqui, irmãos, na contemporaneidade, nos dias atuais, amém? Então, o que o irmão Miqueias quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que a palavra ela é bem clara, né? Em seu título ela já diz, olha só, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, amém? Então aqui vai falar de um novo nascimento, não é? Nicodemos foi um personagem da Bíblia, amém? E Jesus Cristo, foi outro personagem da Bíblia, não é? Foi como eu poderia dizer assim, ele foi um mediador, não é? Eu diria hoje que seria como nós temos nos nossos políticos, às vezes, para representar uma certa classe social, não é? Então Jesus, ele batalhou por isso. Ele estava lutando por uma conquista espiritual, amém? Ele estava ali conquistando mais um espaço onde a religião ia se propagar, amém? Mas ele também estava conquistando direitos políticos, direitos sociais, amém? De representação, de ensino, não é? Ele estava levando ao público uma nova maneira de ensinar, não é? Jesus foi uma figura que foi um homem que viveu em seu tempo e que numa sociedade muito bem equiparada, né? Ele levou o ensino da boa palavra, do bom ensino religioso, não é? De cuidados que nós temos, que o homem tem que ter consigo próprio, para com o próximo, para viver em sociedade. São ensinamentos sagrados, são santificações, não é? Amém? Então, nessa minha introdução, eu quero deixar isso para os irmãos, tá bom? Agora, creio eu que os irmãos já estão aí, né, na expectativa do que mais o irmão Miqueias vai proferir durante essa ministração. Amém? Sendo assim, irmãos, creio eu que nós já estamos preparados, com os ânimos acalentados, né, e confortados para poder receber a mensagem. Amém? Então, Jesus,
instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Veja o que diz a palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, qual que era a situação aqui? Não é? Jesus, ele é exposto, não é, diante de, ali, eu diria, de uma classe social, ou até mesmo de um grupo social, né, fechado, não é? Como é que é isso, irmão Miqueias? Ele vai ensinar acerca do novo nascimento para um grupo em específico, não é? Onde lá tem uma pessoa encarregada de receber Jesus, não é? No caso aí seria Nicodemos, amém? E sobre o que Jesus vai ensinar? Ele vai ensinar sobre o novo nascimento, amém? Todos querem saber o que é esse ensinamento de Jesus, amém? Porque ele falava por parábolas, né? Então, ele utilizava ensinamentos, fundamentos que explicavam o sentido da vida, né? De forma como a própria vida ela é, não é? Por exemplo, como partindo muitas vezes do princípio de um novo nascimento. Como é que o homem como é que o homem nasce? Não é do ventre da sua mãe? Não é? Então é disso que Jesus vai falar, amém? Mas aí você vai ver lá na frente que ele quer ensinar um outro exemplo, ele quer dar um outro exemplo, né? Isso a gente vai ficar por dentro logo mais quando a gente der prosseguimento a essa mensagem, amém? E o que diz aqui, então, nesses versículos iniciais? Dizem que qual era a expectativa das pessoas que estavam ali, né? Reunidas naquele ambiente, naquele lugar. Era de repulsa? Era de violência? Não, estavam todas concentradas, né? E chegavam até chamar Jesus de Rabi, né? Segundo Rabi, só para os irmãos terem noção, Rabi é uma palavra, né, de origem judaica, não é? Então, normalmente ela é pronunciada quando se faz menção de uma pessoa querida, né?
sei se os irmãos já ouviram aquela canção chamada Abba Pai, né? Então, quando se vai, quando em família, quando o filho vai dirigir a voz para o seu pai, normalmente, ou a filha normalmente, né? Ela vai com todo cuidado ali, né? Eu tenho um exemplo da minha família, que uma vez uma prima minha veio de longe, né, para cuidar dos meus avós, né, para vir visitar a nossa família. E nós fomos lá na casa dos nossos avós. Ela precisou fazer a barba do meu avô, né? Então é bonito demais, irmão, quando uma jovem, né, ela se dedica em cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos anciãos, basicamente, que tem ali naquela família. Então, aí ela vai ter o maior cuidado, ela vai te chamar de meu paizinho, não é? Ela vai dirigir palavras amorosas para com aquele ancião, para que ele não se... para que até mesmo ele receba aquela bênção ali, aquele favor que ela está fazendo, e para que tudo dê certo, para que ele tenha a barba dele feita, né, sem nenhum acidente ali, né, de corte, de lâmina e tudo mais que acontece num momento como esse. Amém? Então, foi dessa forma que Jesus foi recebido, né? Por esse grupo ali, né? Que se reunia, né? Esse grupo social que ali se encontrava. Amém? E que Nicodemos era um dos integrantes, não é? Amém? Então, como que eles receberam Jesus? Eles receberam com todo carinho, eles tiveram todo cuidado com Jesus, né? Eles demonstraram interesse, né? Quando eles falam assim, Rabi, né? Ó mestre, nós queremos saber o que o Senhor quer falar para conosco. Por quê? Porque, como o senhor sabe, nós ficamos maravilhados com os gestos que o Senhor faz, né? com as obras e as maravilhas que o Senhor realiza quando o Senhor, né? Quando o Senhor realiza esses gestos, realizados por os seus gestos, pelos seus ensinamentos. Então, aquelas pessoas, elas estavam interessadas em receber Cristo como seu convidado especial, né? Para que Nicodemos, um integrante daquele grupo social em específico, ali na sociedade naquela sociedade ali, não é? Ele fosse amparado pelos ensinamentos do mestre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui nós temos uma situação, não é? Agora veja o que acontece logo em seguida. Amém? Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, o que Jesus queria ensinar, não é? Ele queria falar sobre o novo nascimento. Então, ele começou explicando que este nascimento ele não tinha relação com o nascer de uma criança, por exemplo, né? Em que, como é que uma criança nasce? Um bebê nasce? Ele não nasce do ventre de sua mãe? Então não era disso que Jesus queria falar, amém? Jesus queria falar sobre o nascimento do Espírito, não é? Porque ele alegava que se não nascer, se tu não nasceres do Espírito, a partir do ponto de vista espiritual, né? Se tu não nascer do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus, amém? Isso seria como uma outra espécie de nascimento, né? Seria como você ter a orientação divina, para você poder, né, ter direito da terra prometida, por exemplo. Amém, irmãos? Então, Jesus ele começa a revelar aí informações sigilosas, não é? Para essa elite que buscava o poder, que se reunia ali no intuito de buscar o poder, de buscar o perfeito entendimento das coisas celestiais. Amém? A partir dos princípios celestiais, dos princípios sagrados, não é? Então, Jesus explica que não precisa, o irmão, esse nascimento, ele não tem a ver, ele não tem relação com o nascer de uma criança. O irmão não vai precisar se tornar de novo, não é? Não vai precisar de entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo. E sim ter uma orientação espiritual para ter direito à terra prometida. Amém? É mais ou menos nesse sentido que Jesus deixa bem claro, né, o que é o novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem como que essa história, aonde que essa história vai parar. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos,
e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente, veja lá em Números 21 e 19 o que diz essa palavra. Números 21 e 19. Números 21 e 19. Números 21 e 19. Os jornadas dos israelitas. E de Matana para os Números 21, versículo 9. As serpentes ardentes e a serpente de metal. E Moisés fez uma serpente de metal. João 3,14, o que está lá em João. E pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Né? Então, nós temos aí mais uma explicação, não é? Eu diria científica, certo? A respeito dos sinais celestiais que Jesus apontava, para os quais Jesus apontava, né? Está explicitado lá em Números, né? Um dos livros escritos por Moisés. E o que diz essa mensagem? A informação que nós temos é que no deserto Moisés resolveu colocar uma serpente ali de metal no alto, né, de um poste, certo? Para que quem passasse por ali parasse um pouco, visse o reflexo daquele metal, amém? E fosse livre de uma picada de serpente mesmo, né? De uma serpente viva, amém? Carne e osso, né? Não sei se a serpente tem osso, mas de uma víbora ali que normalmente tinha por ali. Então, isso aí é uma indicação simbólica, né? De certo espaço geográfico onde tem uma determinada ameaça. Amém? E Jesus ensinou através desses fundamentos, não é? Ele queria falar sobre o novo nascimento, né? Um nascimento diferente do nascimento da carne, né? Mas sim um nascimento celestial, vindo dos céus, né? Uma informação celestial, né? Que poderia revigorar e reciclar as forças daqueles trabalhadores, daquela elite, daquela própria elite que se reunia ali no tabernáculo. Amém? Ou, né, em algum estabelecimento parecido, né? Porque nós bem sabemos que os fariseus, eles faziam, eles nada mais eram do que um povo que se denominavam pertencer
a um grupo social em particular, com uma cultura própria, com uma identidade própria, com uma linguagem própria. Amém? E que Nicodemos, ele pertencia a esse o que eles dizem aqui, que os fariseus eram uma seita, não é? É como nós conhecemos bem hoje uma igreja pela sua denominação ou pela sua. Então ele estava visitando. Jesus estava visitando aquele lugar, não é? Aquele grupo social, aquela elite, né? Que eram os fariseus, né? Pertencentes àquela seita, e que Nicodemos, como sendo membro integrante dos fariseus, ele também era reconhecido como o príncipe dos judeus, que é algo maior ainda, não é? Que os judeus, não sei se os irmãos conhecem, é reconhecido como um povo. Até hoje existe lá a região da Judéia, onde quem vive naquele lugar, né, ele é chamado de judeu. Então, foi ali, isso aí é a origem da palavra. É como você proferir, o irmão é brasileiro, o irmão é acreano, o irmão é rondoniense, né? Ou até mesmo o irmão é rio-branquense, o irmão é do Quinari, o irmão é de Boca do Acre, e por aí vai. Amém? O Quinari, o senador Guiomar, é o estado mais próximo que nós temos, é o município mais próximo que nós temos aqui próximo da nossa capital, Rio Branco. Amém, irmãos? Uma das cidades mais evoluídas, né? Mais desenvolvidas, já tem um comércio ali, já tem um espaço industrial, amém? Diferente de outras regiões que ainda vivem no estilo de vida campestre, não é? As coisas são muito colhidas pela mão do homem mesmo, fabricados pela mão do homem mesmo, né? Então aí você vai encontrar muita gente próprio, com estilo, com características próprias daquele lugar. Tá bem? Do campo mesmo. Então, esse nome Nicodemos é um nome característico da Judéia, né? É os judeus. É igual o brasileiro. Ele tem o Silva, ele tem o Costa, José, é muito utilizado no Brasil também. Ronaldo, não é, irmãos? E Nicodemos é um nome característico daquele povo, dos judeus. Ele era reconhecido como príncipe dos judeus. E ele pertencia a uma seita. Amém? Ele pertencia a uma sociedade secreta, a algum grupo social que se reunia ali para trocar informações no âmbito filosófico, no âmbito intelectual e até mesmo no âmbito sagrado, né? Envolvendo aí as divindades, as santidades. Amém, irmãos? E Jesus foi ensinar para aquele povo, né, a respeito do novo nascimento. Né? O novo nascimento, não o nascimento da carne, e sim o nascimento do Espírito. Amém? Ele queria falar sobre um nascimento celestial, um nascimento vindo dos céus, não é? Ele citou aí o exemplo de Moisés, que confeccionou ali uma serpente de metal e pôs no alto de um poste, em determinado lugar do deserto. Amém? Para que todas as pessoas que passassem por aquele lugar, eles parassem um pouco, olhassem para o reflexo, né, dessem um pouco de atenção ali para o reflexo daquela serpente de metal, e dessa forma
aquela pessoa não fosse morta, né, ou ferida por uma serpente de verdade que era costumeiro haver ali naquela região, certo? Então era um lugar perigoso, né? Então Jesus compara o novo nascimento a isso, não é? A você se atentar para sinais, para episódios que podem te livrar de muitas ciladas, certo? Jesus fala de ciladas do adversário, mas pode ser interpretada como ciladas do cotidiano, são os problemas do dia a dia, amém? Em diversos ambientes você pode aplicar essa lição que Jesus estava tentando passar ali para os fariseus, amém? Glória a Deus. Vamos seguir com a mensagem. No deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. A partir dessa segunda parte, a partir desse momento aqui, Jesus já começa a revelar de forma bastante abrangente qual a informação que ele quer que o ouvinte aprenda. Amém? Jesus fala do Filho do Homem. Onde há a presença do Filho do Homem, há o diálogo, há a paz, né? Para que não pereça, né? Há a salvação, no caso aí, nós estamos falando de salvação, irmãos. O nosso título principal aqui do tema vai falar de onde buscar a salvação, amém? Por que não pelo Filho do Homem, a começar pelo Filho do Homem, não é? Porque o Filho do Homem, agora é assim, irmãos. Agora já não é como mais antigamente lá no deserto, né? Apenas ali, né, uma imagem que já satisfazia, não é, os desejos do homem, tá bom? De informação, de orientação, né? Agora Jesus quer dizer que é o tempo em que nós temos de abandonar as trevas, né, e vir para a luz, ao encontro do primogênito, o escolhido, né, aquele que vai realizar uma obra magistral para com as tuas necessidades. Amém? Dessa forma, Jesus fala também de justiça, não é? A justiça, ela é, para Jesus, algo indispensável, porque ela vai tocar
ela vai satisfazer o ego do homem e ela também vai cuidar dele, ela também vai se responsabilizar por ele, para que não haja infortúnio, para que não haja o risco de nós cairmos num abismo terrível e perdermos a nossa salvação. Amém, irmãos? Então, a justiça que Jesus fala aqui, ela está ligada, ela está relacionada à questão da luz, né? Mas que luz é essa, irmão Miqueias? A luz é a salvação, irmãos. Né? Quando você está sem energia elétrica em casa, você não perde os alimentos, você fica ali num lugar solitário, num lugar sombrio, não é? Aquilo ali pode te fazer mal? Pode. Então isso não é bom. As trevas nem sempre elas são recomendadas para o homem, a não ser que você precise dormir, você precise descansar, você precisa revigorar suas forças. Aí sim, um quarto escuro ou um quarto com meia luz, com meia penetração de luz, vai fazer bem para o teu sono, amém? Mas não é disso que Deus está falando, que Jesus está falando, que Jesus está ensinando aqui para Nicodemos, né? Príncipe dos judeus. Ele está falando de você sair você sair do desconforto, né? Você sair da pobreza, você pode interpretar essas palavras, você pode adaptar essa mensagem em diversas áreas da sua vida, não é? O que Jesus falou aqui foi de justiça, né? Uma justiça que está relacionada à falta de luz, né? A falta da luz, a saída das trevas e a vinda para a luz, né? O que Jesus quer ensinar é sobre a salvação, irmãos. Amém? Que essa justiça, ela sirva de consolo para a salvação do homem. Amém? Para que o homem saia do infortúnio, seja ele qual for. Mas se ele está ligado às trevas, que o irmão fuja daquela situação e que o irmão venha para a salvação. O irmão venha para a luz, segundo a justiça de Deus. Não é? Porque é assim que ele faz, irmãos. Ele cuida, ele zela pela alma perdida, por aquela ovelha desgarrada do pastor ou até mesmo do rebanho. Então é assim que o pastor faz, irmãos. Ele está no papel de Deus na terra, é um representante de Deus na terra. Por isso que a palavra fala, ele é o Filho do homem. Amém? Ele é digno de salvação, ele é digno de toda honra e toda glória, porque ele é poderoso para nos salvar. Ele é detentor de todo o entendimento humano. E por isso nós o louvamos e nós o glorificamos. Agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Vamos orar, fiquemos de pé e façamos a nossa oração para que possamos estar encerrando mais uma pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno. Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor amado. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que tivemos contigo, ó Pai, de aprendizado, Senhor, de reflexão e aprofundamento, Senhor, sobre as histórias bíblicas e as sagradas escrituras, Senhor. Jesus, continua nos fortificando, Senhor.
Continua do nosso lado, Jesus. Continua apoiando, Jesus, as nossas causas, Senhor, as nossas iniciativas, Jesus. Não deixa que os nossos projetos, Senhor, caia por terra, Jesus. Que entre, Senhor, aí, Senhor, no esquecimento, ó Pai. Mas que cada registro, Senhor, cada atitude, Senhor, tomada por nossos profetas, pelos nossos homens de Deus, pelos nossos obreiros, ó Pai. Seja, Senhor, projetos, ideias revigorantes, restauradoras, que nós possamos ser verdadeiros homens reciclados e revigorados na Tua palavra, ó Pai. Nós invocamos, Senhor, a Tua salvação, ó Pai, através, Senhor, do novo nascimento que Jesus instruiu a Nicodemos, que Jesus levou até Nicodemos, Senhor, ali na Judéia, ó Pai. E que esse revigoramento chegue até Teu povo, ó Pai. Que as vasilhas possam se reencher, se preencher do Teu azeite sagrado, do Teu azeite santo, Jesus. Que o alimento chegue até as mesas, ó Pai, das famílias que estão necessitadas, Senhor, nesse exato momento, ó Pai. Nós invocamos a Tua salvação, ó Pai, para que não possamos, Senhor, cair em trevas, ó Pai. Para que não possamos passar necessidade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.